Cumprimentamos mais uma vez a todos com a paz do Senhor. Exaltado seja o nome de Deus, aquele que criou os céus e a terra, o soberano, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel, o Deus que tem todo o poder, soberania, domínio, majestade, autoridade sobre todas as coisas, o Deus das Sagradas Escrituras, o verdadeiro caminho para a vida eterna, o verdadeiro caminho para as moradas do Altíssimo, palavra de Deus, palavra da fé, palavra da salvação, palavra da vida, palavra da esperança, Jesus Cristo de Nazaré. Ele esteve nesta terra pregando e anunciando o reto caminho da justiça de Deus e apontando o alvo, a salvação, através da sua verdade, através da sua palavra. Estamos vivendo o tempo de fim de todas as coisas, e os sinais da vinda de Cristo Jesus estão manifestados nos quatro cantos da terra. Israel está em guerra, as nações estão em conflitos. Jesus Cristo profetizou esse tempo do fim, no qual nação se levantaria contra nação, reino contra reino, e haveria pestes, enfermidades, doenças incuráveis, fome na face da terra. E Jesus Cristo anunciou o princípio das dores, e estamos vivendo esse tempo do fim, no qual a palavra de Deus está sendo anunciada nos quatro cantos da terra, apontando o caminho para a salvação e para a vida eterna. E você não paga por salvação, você não paga para adquirir um lugar no céu. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus Cristo justo entregou sua própria vida em resgate de nós, os pecadores. O véu foi rasgado de cima a baixo no templo em Israel, anunciando, aleluia, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só tem um meio do homem alcançar a salvação e a vida eterna através da fé, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sacrifício perfeito, aceitável da parte de Deus, o Cordeiro mudo. E não havia mancha e nem pecado. Diz a palavra de Deus em João capítulo 13, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem é de graça. Esta mensagem não é comercializada. Esta mensagem é a mesma mensagem que Jesus Cristo anunciou quando esteve nesta terra, por amor à alma do homem. Porque o preço da alma do homem já foi pago na cruz do Calvário. É somente crer na palavra de Deus. É somente crer no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Era necessário ele padecer e pagar um alto preço em favor da nossa alma, para nos trazer a salvação e a vida eterna, nos resgatar da maldição do pecado. Ele se fez maldito naquela cruz do Calvário e rompeu o muro de separação que havia entre Deus e os homens, que era o pecado. Pecado é transgressão contra a palavra de Deus. Pecado é insujeição contra a vontade do Senhor. Pecado é você errar o alvo. Pecado é transgressão, iniquidade. E iniquidade, o pecado, faz separação entre Deus e os homens. Muitos dizem: eu tenho Deus no coração, mas não tem guardado a sua palavra no seu coração como um verdadeiro tesouro, apontando o alvo, os céus de glória. A salvação é de graça.
Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas estamos vivendo o tempo no fim, no qual muitos estão se levantando, pregando um falso evangelho, vendendo bênção, vendendo milagre, vendendo salvação. Fuja dos cães, fuja dos falsos profetas que mercadejam a palavra de Deus, enganando o homem e tirando seus bens, roubando seus bens, aleluia, extorquindo, mentindo e apontando o evangelho falso, adulterado, que vai conduzir a muitos à condenação eterna. Mas o verdadeiro evangelho não é vendido e não é comercializado, porque foi o preço de sangue na cruz do Calvário, não foi com ouro, com prata, aleluia, que fomos resgatados da nossa velha maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, aleluia. E a palavra de Deus é o caminho que aponta para a salvação e a vida eterna. Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que falam de mim, disse Jesus Cristo de Nazaré. Mas o falso evangelho mente, o falso evangelho vende as bênçãos de Deus conquistadas na cruz do Calvário. Eles estão vendendo os benefícios que Jesus Cristo pagou com seu próprio sangue naquela cruz. A salvação é gratuita, é para quem crer na mensagem do evangelho, para quem acreditar, aleluia, na Sagrada Escritura e colocar a sua confiança na palavra de Deus, aleluia. Mas Jesus Cristo está voltando para buscar os seus escolhidos da face da terra. E este dia se aproxima, na qual Jesus Cristo virá nas nuvens do céu de glória, com seus milhares e milhares de anjos, para buscar e arrebatar da terra aqueles que foram fiéis à sua palavra, aqueles que tomaram a sua cruz e decidiram seguir a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo anunciou o caminho para o céu. Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que estão entrando por esta porta. Mas entrai pela porta estreita e andai pelo caminho apertado que conduz aos céus de glória, de graça. É para quem crer, é para quem quer morar no céu e fugir da ira vindoura que virá sobre a face da terra. Escrito em primeira epístola ao apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 4: sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é de graça. A salvação, o homem tem o direito de escolher onde vai passar a eternidade, com Cristo Jesus no céu de glória ou no profundo do abismo, no lugar de tormento e sofrimento, no lugar em que a chama não se apaga, o bicho não morre, lugar de ranger de dentes e de sofrimento, de punição, para aqueles que rejeitaram o caminho da vida e desprezaram a palavra da salvação e da vida eterna. Jesus Cristo é o verbo vivo que se fez carne e habitou no meio dos homens. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz é a palavra de Deus que conduz o homem no caminho da salvação e da vida eterna. Jesus Cristo está fazendo um convite para o homem, para escapar do juízo de Deus que se manifestará na face da terra. Esta terra será queimada com fogo, queimando toda obra da injustiça, da maldade e da iniquidade. E é necessário o homem buscar salvação em Cristo Jesus, não na religião. A religião engana, a religião mente, a religião tira. E Jesus Cristo disse: mais vale dar do que receber. Por isso anunciamos esse evangelho de graça, por amor à alma dos homens, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a vida eterna está em Jesus Cristo de Nazaré, o único mediador que pode salvar a alma do homem do juízo de Deus, da condenação eterna.
Todos nós um dia vamos ter que enfrentar a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo a ser vencido é a morte. E como é que nós vencemos a morte? É andando com o autor da vida. Jesus Cristo disse que a minha palavra são espírito e vida. Muitos pensam que tem Deus no coração, mas não tem guardado a sua palavra de vida. No seu coração está na morte, está no delito, está na iniquidade, está no pecado, está longe de Deus. Mas é necessário o homem fazer o caminho de volta, se converter ao caminho da vida e buscar a salvação em Cristo Jesus enquanto há tempo, porque amanhã pode ser tarde, você não sabe, o amanhã pertence a Deus e ninguém sabe o dia da sua partida nesta terra. Aleluia! Pode ser daqui uma hora, daqui um dia, daqui um mês, uma semana, um ano, mas é necessário o homem ter convicção para onde vai a sua alma na eternidade. Eternidade é o tempo que tem começo e não tem fim. O nosso corpo vai apodrecer, vai morrer, o bicho vai comer, mas a nossa alma, a sede das emoções, dos desejos, das vontades, dos sentimentos é eterna, e o nosso espírito, que é a consciência, volta para Deus. Mas a eternidade é o tempo que tem um começo e não tem fim. Aleluia! E essa eternidade vai abraçar a todos nós, mas é necessário aqueles, aleluia, que escolherem o caminho da vida, da salvação, andar com Jesus Cristo, passar a eternidade e ir para os céus de glória. Esse direito de escolha está dentro do próprio ser humano, no coração do homem, escolher aonde vai passar a eternidade. Nos céus de glória. Jesus Cristo disse, quando ressuscitou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus Cristo vem buscar os seus escolhidos, os seus eleitos, os seus amados, os santos, aqueles que abraçaram a mensagem do Evangelho para escapar da condenação eterna. Em Mateus capítulo 24, o sermão continua: a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Que sinais são esses da vinda de Cristo Jesus? Primeiramente, a apostasia da palavra de Deus, a incredulidade e o abandono do caminho do Senhor. Muitos começaram no Espírito, mas estão acabando na carne, vão para a condenação eterna. Muitos estão desprezando da palavra que pode salvar a alma do homem e passar a eternidade no abismo, no inferno. Jesus Cristo pregou sobre o inferno. Ele conta a parábola do rico e Lázaro. O rico vivia nas suas festas, nas suas orgias, nos seus banquetes. Aleluia, desfrutava daquilo que o dinheiro lhe proporcionava. Não tinha luta, não tinha sofrimento, só tinha prazer e alegria momentânea. E Lázaro, o mendigo, estava na porta do rico e desejava comer das suas migalhas. E o rico não se importava com aquele mendigo Lázaro, que estava doente, enfermo, coberto de chaga ao seu corpo. E o consolo de Lázaro é que os cães vinham lamber-lhe as chagas. Mas morreu Lázaro, e diz a palavra de Deus que ele foi levado para o seio de Abraão e foi consolado da sua dor e do seu sofrimento. Passou-se mais um tempo e morreu o rico.
E diz a Bíblia que ele acordou na chama no tormento. E olhou para cima e viu Lázaro no seio de Abraão. E o rico disse para o pai Abraão, pai da fé: Pai Abraão, manda Lázaro olhar a ponta do dedo na água para tocar a minha língua, porque me encontro nessa chama do inferno. O inferno é real. O inferno não foi feito para o homem passar a eternidade, não. Jesus Cristo proveu o escape, doando a sua vida em resgate de nós, os injustos e pecadores. O justo morrendo e derramando seu sangue puro para nos trazer o ministério da reconciliação com o Pai Eterno. O caminho já está aberto, basta você ter fé e se aproximar a Deus através da palavra e através da oração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário nós buscarmos esse tempo que está chegando no fim. Como você me prova que a palavra é verdade? Jesus Cristo profetizou: os pais se levantariam contra os filhos, e filhos contra pais, e matar-se-iam uns aos outros. Cumprimento da palavra de Deus. Jesus Cristo também, ele confirmou a sua palavra, no qual ele disse aos seus seguidores: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos obedeceram o mandato de Jesus, a ordem de Jesus, e ficaram em Jerusalém, buscando a promessa do alto, que está escrito em Joel capítulo 2 e versículo 28. Que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E esta promessa foi cumprida. Os discípulos estavam em Jerusalém, reunidos, esperando a promessa em oração. E de repente, ouviu-se um som veemente e impetuoso, invadiu a casa, e foi vista por todos, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Palavra de Deus. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que faz o homem entender e compreender as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, conduzindo-nos aos céus de glória.